Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que connosco regresse à realidade política dos nossos vizinhos, a Espanha, onde Pedro Sánchez continua numa toada de forte ambiente de crise, é o mínimo que se pode dizer, eh, sendo acusado, e parece ser razoável essa acusação, digo eu, o embaixador nos dirá se aceita ou não essa acusação, de que Sánchez está cada vez mais virado para a Europa e menos importado com o que se passa dentro de Espanha. Há coisas que realmente levam a acreditar que assim é. Uma delas foi o discurso muito desagradável, ou um pré-discurso muito desagradável que teve relativamente a Luís Montenegro, quando o recebeu já enquanto primeiro-ministro de Portugal. Como é que vê toda a situação em Espanha, embaixador? A Espanha tem evoluído nos últimos tempos de forma bastante tensa. Nesta questão luso-espanhola, Sánchez, na recepção que fez ao primeiro-ministro português, utilizou um conjunto de expressões, nomeadamente referindo-se ao seu antecessor, António Costa, que talvez tivessem sido menos cuidadas, nomeadamente naquilo que podia ser, digamos, menos elegante para o seu parceiro português. E, portanto, fez um grande elogio a António Costa, o que é normal, sendo amigos, etc., mas se calhar foi longe demais no sentido de procurar como que, digamos, ter o apoio de Luís Montenegro para esse tipo de elogios, o que é um pouco estranho, tendo em atenção que Luís Montenegro foi o competidor de António Costa nas últimas eleições. E, portanto, eu acho que a resposta de Luís Montenegro foi bastante equilibrada, e acho que esteve exatamente ao nível daquilo que deveria ter estado. Sanches olha, o António tem razão, olha bastante para a Europa, mas olha também para a sua fragilidade interna. Sanches vive num processo que nestas últimas semanas passou por uma espécie de um ato público, de uma espécie de um plebiscito a si próprio. Certo. Sanches, depois de acusações que se vieram a provar falsas relativamente a tráfico de influências feito pela sua mulher no quadro político espanhol, fez uma espécie, escreveu uma carta aos cidadãos espanhóis, não sei dizer, vou refletir se vou ficar ou se não vou ficar. E teve 5 dias em silêncio, provocando uma vaga de fundo, como se costuma dizer, por parte dos seus apoiantes, e depois decidiu ficar em função dessa vaga de fundo. Há aqui qualquer coisa teatral nesta história. Não vale a pena sobre isto ter a mais pequena dúvida. A direita espanhola assim o considerou e, a meu ver, com alguma razão. Se calhar Eh, foi o teatro que faltou a António Costa, bem, isto não querendo colocar o embaixador a falar sobre Não, política eu acho nacional. que António Costa sabia bem o que estava a fazer e sabia que havia condições até da natureza institucional que tornavam impossível a sua continuidade e, portanto, não era. Nós não estamos habituados em Portugal a esse tipo de grandes levantamentos nacionais, e António Costa não faz parte, não é o género da pessoa, contrariamente a Sanches. Sanches é uma pessoa muito calculista no plano político, muito sobrevivente no plano político, que faz da sua sobrevivência uma espécie de destino efetivo, até ligado à própria situação espanhola. É preciso perceber que Sánchez está no poder com o apoio de vários pequenos partidos, alguns de direita, outros de esquerda, uns independentistas, outros menos independentistas, mas, digamos, é um equilíbrio muito, muito instável, que vai ter cada vez mais grandes dificuldades em sobreviver, pela simples razão de que, à medida que a evolução em determinadas regiões autónomas espanholas se faça de forma a pôr, digamos, a dar novos equilíbrios, e nós já vimos recentemente um equilíbrio no País Basco, já falamos disso aqui, com o Partido Nacionalista Basco, já vimos a questão dos independentistas mais radicais do Bildu. Agora vamos ter um teste na Catalunha, e vamos ter as eleições europeias. E muito daquilo que está por detrás desta atitude de Sánchez, como aliás esteve por detrás da questão do discurso de Macron, é a noção de que vêm eleições europeias e é importante, digamos,
ter um empurrão da natureza nacional para as eleições europeias. E nós o que é que assistimos? Este golpe de Sanches, assim lhe posso chamar, entre aspas, não quero ser indelicado para aquilo que é a liderança do Partido Socialista Obreiro Espanhol, mas este golpe de Sanches deu-lhe nas últimas sondagens uma subida de 9 pontos. Assim, de repente, de um dia para o outro. Isto não significa nada, faça o PP. Isto não significa nada, não significa que necessariamente o PP vá perder as eleições. É preciso perceber que o PP ganhou as últimas eleições. Sanches fez, não digo uma geringonça, mas fez uma coligação para obviar que o partido mais votado ficasse no poder. Mas, e, portanto, estamos aqui a assistir a um jogo que, quer em Paris, quer em Madrid, tem muito a ver com as eleições europeias. E as eleições europeias não são indiferentes nesta matéria. Eu diria Claro. mesmo em Portugal, há alguma da tensão, algo artificial que está a ser criada na situação política interna portuguesa. Eu não costumo comentar aqui a situação política interna. Acho que tem muito a ver com a circunstância de haver eleições europeias e de haver, dentro de um mês e tal, umas eleições em que vai ser medida se aquilo que foi o resultado das eleições legislativas é confirmado ou não no voto europeu. Porque se o não for, terá naturalmente consequências, pelo menos no imaginário popular e na própria, digamos, força objetiva que o governo vai ter para levar a sua agenda, tendo em atenção a relação de forças que existe dentro da Assembleia Nacional, da Assembleia da República, avante. Portanto, as eleições europeias são muito importantes para as agendas nacionais. Entretanto, embaixador, na frente económica, as coisas em Espanha parece que estão a correr com alguma normalidade e com os precalços que são naturais nesta circunstância, neste contexto. Acha que de alguma forma os empresários e os agentes económicos espanhóis estão a aprender a lição dos agentes económicos italianos, para quem não interessa nada o que se passa na bagunça política de Itália, que a economia continua a correr calmamente? Há um ponto muito importante quando às vezes se discute em Portugal a questão do euro, e eu vejo curiosamente alguns países, alguns partidos ainda, ou pelo menos um partido, discutir a questão do euro, se Portugal deve pertencer ou não ao euro. As pessoas não se dão conta de uma coisa extraordinária. Eu recordo-me disto porque estava no governo nessa altura e a discussão passava por aí, e continua a passar. O euro é um fator extraordinário para a fixação dos investidores estrangeiros num país, porque sabendo esses investidores que uma eventual desvalorização competitiva não pode ser feita, isto é, não podem vir a perder dinheiro dessa maneira, porque quem dirige a política orçamental, na realidade, é o Banco Central Europeu. Isso dá uma grande confiança ao investidor estrangeiro. Sabe que não pode ser encostado à parede, nomeadamente em matéria de desvalorizações, por quem estiver na vida nacional. E o que é que nós temos vindo a dar conta? Vimos aqui em Portugal, aliás, nós reparamos que ao longo dos vários ciclos políticos e das várias eleições, a atitude do investimento estrangeiro não muda. E não muda Certo. porquê? Porque o padrão de referência está em Frankfurt, está no Banco Central Europeu. E por isso mesmo, digamos, o bem-estar em Espanha, se há país, e o António tem razão, se há país que teria todas as condições para sofrer um abalo profundo em termos da mobilização dos capitais, podiam entrar ou sair, é a Espanha. E não sofre com situações da maior radicalidade. O que prova bem que há hoje mecanismos de natureza europeia que, no fundo, blindam os países e que tornam, eu diria, menos relevante o papel dos políticos nacionais na própria gestão da economia dos países, tendo em conta este template global que a União Europeia e que o euro em particular nos induziu. E por isso é verdade, é como a Itália, para um lado ou para o outro, mas as coisas vão andando e a economia continua a correr. E cá em Portugal Exatamente. Exato. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Podem voltar a ouvi-lo nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até a próxima.